Boa noite a todos. Mestre Jesus, nossas dificuldades, nossas iniquidades ainda são enormes. Temos uma dificuldade enorme de perdoar, de aceitar as escolhas diferentes, de aceitar as posturas diferentes das pessoas com as quais convivemos. Que esse Evangelho auxilie cada um de nós a olharmos para essas nossas implicâncias, para essas nossas formas de julgamento dos outros e que os assuntos de hoje possam fortalecer a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa aceitação das pessoas, das escolhas diferentes, pois as escolhas diferentes não querem dizer que estão erradas, apenas são diferentes e todo mundo tem o direito de fazer suas escolhas. Obrigado, Pai, por esses momentos únicos que nós recebemos todos os dias, de podermos baixar um pouco a bola e olharmos as coisas com um olhar mais benevolente, o olhar que Jesus nos ensinou. Muito obrigado, que assim seja. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem distinção jovens antes de velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, já que sacrifica o que é forte e pleno de futuro para conservar os que viveram longos anos cheios de decepções, já que leva os que são úteis e deixa os que não servem mais para nada, já que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Homens, é aí que tendes necessidade de elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde credes ver o mal, e a sábia previdência onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? É possível pensar que o Senhor dos mundos deseja, por simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e haja o que houver, cada coisa tem sua razão de ser. Se investigasseis melhor todas as dores que vos atingem, delas sempre encontraríeis a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível em uma encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, embranquecer os cabelos dos pais. A morte prematura muitas vezes é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que lhe poderiam ter arrastado à perda. Aquele que morre à flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga ser-lhe útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja ceifada tão cedo. De quais esperanças quereis dizer? Das da terra, onde aquele que se vai poderia ter brilhado, ter feito seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida para vós tão cheia de esperança? Quem vos disse que ela não teria sido repleta de amarguras? Então contais como nada as esperanças da vida futura e preferis em lugar delas as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais que mais vale ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados?
Regozijai-vos em lugar de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em querer que ele aí restasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, vós sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos, bem-amados, estão perto de vós. Sim, estão todos perto. Seus corpos fluídicos cercam-vos, seus pensamentos protegem-vos. Vossa lembrança embriaga-os de alegria, mas também vossas dores despropositadas os afligem, porque denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração chamando esses entes bem-amados. E se rogardes a Deus para abençoá-los, sentireis em vós essa poderosa consolação que seca as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. A nossa visão restrita faz com que a gente olhe para o momento do desencarne da forma incorreta, né? E principalmente quando a gente fala sobre essa questão da morte prematura. E toda vez que eu leio esse trecho, eu fico pensando como o nosso pensamento é malévolo e a gente nem tem a percepção disso, né, nas nossas ideias. Porque eu fico imaginando, uma vez eu vi o Divaldo falando sobre, a gente pegar um exemplo, uma criatura, né, na época, quando ele estava falando, que eu vi isso, eu acho que era 2005, entre 2005 e 2010. Ele estava falando assim, imagina uma pessoa que nasceu lá em 1900 e permanece encarnada até hoje, que passou né, eu não lembro se ele falou isso ou se eu que vou acrescentar, mas é assim, né? Você pega uma pessoa que andava a carroça e agora ela pode andar de avião, né? Você pega uma pessoa que, para poder conversar com alguém do outro lado do mundo, tinha que mandar um telegrama, né? E esperar o tempo que isso levava para receber a resposta, ou então mandar uma carta, coisa que levava. E hoje em dia você liga pelo telefone, né? O telefone já não é mais telefone hoje em dia, o telefone é tudo menos telefone. Então a gente, assim, uma pessoa que nasceu em 1900 tem que se adaptar a uma realidade dos anos 2000, de agora, né? Onde o telefone nem tecla tem, né? Porque quem pegou a época do telefone de tecla, né, ou de disco, né, ou então da época que pedia para alguém fazer a ligação, imagina a dificuldade que é agora a pessoa ter liberdade para tocar na tela, desbloquear o telefone, digitar os números, entrar no aplicativo correto, né, porque agora tem até isso também, né, que o telefone, como não é só o telefone, né, então você tem que aprender tudo isso. Imagina uma pessoa que está passando, um espírito está vivenciando tudo isso. Então, é isso só para falar, obviamente, né, das dificuldades. Claro que também Deus, na sua bondade divina, estabeleceu as facilidades. A gente não pode esquecer disso também, porque em 1900 a gente talvez não tivesse os tratamentos médicos, os tratamentos de saúde para o corpo físico que a gente tem agora. Mas, de qualquer forma, são grandes dificuldades que se estabelecem. E quando eu disse que a gente tem às vezes o pensamento malévolo, é que a gente quer, né, manter as criaturas presas a esse vale de dores. Porque por mais que a gente já tenha progredido em muitas coisas, a gente tenha muitas facilidades, não deixa de ser
um mundo de provas e expiações e que traz as dores de acordo com aquilo que cada um necessita, né? E quando a gente retorna para o mundo espiritual, né, a gente se desfaz dessa prisão que é o corpo físico, né, e vai desfrutar de uma certa, ao menos, liberdade, né, em termos de corpo físico, que vai, obviamente, nos permitir realizar outras coisas. Mas eu acho que é importante pensar sobre esse ponto de vista de que esse momento que nós achamos que é o melhor da morte, ele não tem nada a ver com os desígnios divinos. Para a gente, o melhor momento do desencarne normalmente é satisfação dos nossos desejos, das nossas paixões, dos nossos interesses, que muitas vezes não estão atrelados à necessidade da criatura. E Deus traz para nós essa diferenciação que é o desencarne no momento onde a criatura cumpre com aquilo que está estabelecido para ela vivenciar naquele período de existência, né, corpórea que foi concedido para ele. E a gente olha e quer saber mais do que Deus, achando que a nossa inteligência pode superar a inteligência infinita de Deus. E a gente, quando conhece a doutrina espírita, começa a ter um auxílio para entender melhor isso, entender melhor os desígnios divinos, entender melhor que aquilo que a gente é convidado a vivenciar por um determinado período, seja ele curto ou seja ele longo, é aquilo que é necessário para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, né? E eu acho interessante porque o Sanson ele coloca aqui no final da comunicação dele, né, que nós que compreendemos a vida espiritual, a gente já deveria ter uma visão melhor sobre esse movimento que é um movimento divino. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que esse conhecimento que a gente tem da vida espiritual, a gente sabe aplicar ele muito bem quando é para o outro, mas quando é para nós a gente tem grandes dificuldades de fazer. E talvez esse seja um dos maiores percalços do aprendiz, né, do seguidor da doutrina espírita. É conseguir primeiro interiorizar a doutrina espírita, para depois dela interiorizada e vivenciada, ele conseguir replicar para o mundo exterior. E esse aprendizado de interiorizar a doutrina espírita, ele demanda um esforço muito grande de todos nós, porque a gente vai ter que abrir mão desses nossos desejos, dessas nossas paixões. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão do desencarne, a gente já remete automaticamente para quem é um ente querido que já partiu, alguma lembrança nesse sentido, né? E a gente muitas vezes esquece de parar e aplicar esse conhecimento. Nós que temos esse conhecimento da vida espiritual através da doutrina espírita. Então, a gente vê o quanto isso para nós ainda é trabalhoso. Viver os preceitos trazidos na doutrina espírita para que a gente possa ser um bom cristão, para que a gente seja aquele cristão que está se convertendo, é esse exercício diário, é esse exercício constante e em todas as coisas da vida. Não poderia deixar de ser também na questão do desencarne, né? Porque o desencarne é uma parte da qual a gente tem que aprender
a lidar e entender com uma naturalidade igual é entender o processo do reencarne. A gente, e principalmente na nossa cultura ocidental, a gente tem um pouco mais de dificuldades com o desencarne, mas a gente deveria olhar tudo como portas que estão se abrindo, porque quando a gente reencarna é uma porta que se abriu para que a gente possa vivenciar novas experiências na matéria, se desenvolver, e obviamente a gente uma hora vai ter que sair desse processo, porque não existe eternidade da matéria, a matéria está constantemente se transformando, e o corpo físico ele tem um prazo de validade, e esse prazo de validade, por mais que a ciência busque a vida eterna ela está na mente da criatura, a vida eterna está no espírito, não no corpo físico. A gente pode ter muitos subterfúgios, a gente pode ter muito progresso, mas a gente tem que compreender que às vezes a permanência no mundo de provas e expiações por longos anos, eles se tornam realmente longos quando a gente pensa sobre esse aspecto que a gente conversou, que é, por exemplo, o aspecto tecnológico. O que nós tínhamos há 100 anos atrás não é a mesma coisa que a gente tem nos dias de hoje, e o que a gente tem hoje, daqui talvez 100 anos, não sejam as mesmas coisas. Então, às vezes a gente quer permanecer na dor, a gente faz a escolha pelo sofrimento, mas não para pensar nessas dificuldades que elas podem advir dessa nossa escolha. E toda escolha nossa ela precisa ser pautada no uso da inteligência e não na interpretação do nosso desejo, porque muitas vezes a gente interpreta os nossos desejos e quer que aquilo aconteça daquela forma. Então a gente quer controlar tudo, e a gente quer controlar todo o mundo exterior, mas não consegue controlar nem a nossa intimidade, no sentido de que a gente poderia avançar muito mais rápido do que muitas vezes a gente avança pelas nossas interpretações equivocadas. A gente se deixa levar pelos nossos desejos e acaba, obviamente, esquecendo que quem manda no mundo, quem manda no universo é Deus. Então, a hora que a gente começa a ressignificar essa relação com Deus, tudo fica mais simples e o nosso coração ele vai se pacificando, a gente vai aceitando as coisas que são para serem aceitas e vai vivendo nos momentos corretos tudo aquilo que precisa ser vivenciado. Então, a gente entender que esse processo de desencarne, a gente não está perdendo, como Samson está colocando aqui. Eles estão próximos de nós. Depende de nós nos desenvolvermos para manter essa ligação e manter essa comunicação com quaisquer que sejam as criaturas.